Sr. Ministro das Finanças, a dúvida mina a confiança, dizia o Sr. Ministro, e aliás com toda a razão. Hoje de manhã, comentando esta confusão que não foi esclarecida sobre as contas de 2010 e o impacto do escândalo do BPN para todos os portugueses, João Cravinho dizia: acabou a confiança no Governo e no malabarismo das contas. Não cuido tanto, Sr. Ministro, de em que ano é que esta fatura será imputada, o que é relevante. Mas o que é decisivo para os portugueses é saberem agora que aquilo que para o Sr. Ministro, quando anunciou o preço da primeira tentativa de privatização, eram 200 milhões de prejuízo, são agora 2.000 milhões de prejuízo. E por isso, Sr. Ministro, não faça de contas. É que o efeito não desaparece, não desaparece para os portugueses, porque os portugueses contribuintes sabem agora que há 2 anos inteiros da redução dos salários da função pública que estão no buraco do escândalo do BPN. Essa conta não desaparece, é paga por essas pessoas. Isso, sim senhor, é um malabarismo que mina a confiança na economia. Mas se esta conta tem que estourar algum dia, há uma outra que nós já sabemos todo o seu efeito. E o Sr. Ministro das Finanças disse-a na segunda-feira desta semana. É o centro do PEC que apresentou. O PEC confirma, ao contrário de tudo o que o Governo tinha dito, que a sua política conduz a um resultado e só a um resultado: recessão. Menos de 3 meses depois de ter começado em vigor o Orçamento de Estado, para o qual teve o beneplácito generoso do PSD, o Governo já sabe e o país já sabe que já estamos em recessão. E por isso a política do FMI cria a recessão que chama o FMI para um ataque contra a economia portuguesa. Estamos hoje, e os contribuintes sabem isso, a um passo da bancarrota, da aventura de uma economia que prejudica o país, que destrói o país. E é por isso, talvez, que nesta sessão seja tão simbólico que as primeiras palmas que o Sr. Ministro arrancou da bancada que o apoia tenha sido quando pediu mais sacrifícios e foi aplaudido. Na verdade, perante o colapso da política económica, o que o Governo diz é que não corrige nada. Tudo o que está mal continua. Desiste do combate à pobreza, nem uma medida, não falou disso. Desiste do combate pelo emprego, nem uma medida, não falou disso. Desiste do combate contra a precariedade, nem uma medida, Sr. Ministro, não falou disso. Mas vamos ver as pensões. No último debate aqui na Assembleia, o Primeiro-Ministro desautorizou-o. O Sr. Ministro tinha dito que congelam-se as pensões todas. Entendamos bem, foi isso que disse. As pensões todas são pensões do regime rural, em que as pessoas ganham 8 euros por dia. Do regime social, em que ganham 6 euros por dia. E na média do regime geral, em que ganham 14 euros por dia. A esses o senhor garante 2011, 12 e 13 cortar pelo menos 1 euro por dia. E por isso consegue o resultado que está na sua conta. Tira-se aos reformados 350 milhões, 0,2% do produto, a nota da tal tabela da página 15. Reconhece agora o Sr. Ministro, pressionado pelo Primeiro-Ministro, que algumas terão que ter uma pequena, modesta compensação. Eu quero perguntar-lhe então, Sr. Ministro das Finanças, diretamente, porque já fez as contas, porque sabe essa conta, tira 350 milhões. Quanto é que vai devolver? Quanto é que vai dar nos anos deste PEC, se porventura ele viesse a ser executado, quanto é que quer dar às pensões mais pobres, dos mais pobres que têm uma vida de trabalho? E quero, Sr. Ministro, far-me ao favor de dar um número exato para sabermos de que é que está a falar. Finalmente, num live de graça, dizia o líder da bancada do PS que o PSD só consegue falar francamente quando diz o que quer fazer em inglês. Eu quero, por isso, lembrar-lhe, Sr. Ministro das Finanças, o texto em inglês
que eu creio que, aliás, não foi traduzido, que é a carta que mandou no dia 11 de março o Sr. Primeiro-Ministro às autoridades europeias. Porque na página 1 está dito em inglês que o Governo se compromete com um congelamento nominal de todas as despesas sociais, menos o abono de família e menos o subsídio de desemprego, que esses são para reduzir, já estão reduzidos. Congelamento nominal de todas as despesas sociais. Mas na página 8 vem então a cereja em cima do bolo, em inglês. Diz que é preciso aumentar os copagamentos da saúde, em inglês. E acrescenta depois, em inglês, é preciso, cito, avançar com o pagamento per capita no serviço de saúde. O pagamento per capita, a revisão constitucional do PSD já está na garantia que, em inglês, o Governo escreve para a Comissão Europeia. Por isso, Sr. Ministro, não é nenhum alívio saber que em inglês o Governo é pior do que o que diz em português, porque na verdade está sempre a ir ao mesmo. Desemprego não interessa, precariedade não nos interessa, pobreza não cuidamos disso, pensões baixas não nos preocupamos. O que interessa é cortar as políticas sociais, conter danos colaterais, dizia o Sr. Ministro, com uma elegantíssima retórica militar, danos colaterais de imagem. O Sr. Ministro acha mesmo que é a sua imagem que está em discussão quando quer obrigar aos copagamentos na saúde ou ao pagamento per capita na saúde, ou acha que é a essência da democracia e da responsabilidade? Por isso, Sr. Ministro, o que este PEC faz, e por isso o Bloco de Esquerda votará para a sua rejeição de uma forma clara, é abandonar o país. Eu sei que no fim da sua intervenção o Sr. Ministro veio defender uma grande coligação. Se não for agora, é depois. Exatamente o que Pedro Passos Coelho já fez. Concluo. Uma grande coligação. Mas, Sr. Ministro das Finanças, para citar João Cravinho, isso é um malabarismo. É um malabarismo. Não resolve nenhum problema porque está hoje a abandonar o país. Está hoje a propor que a solução para uma recessão que resulta da sua política, da sua orientação, seja mais recessão, mais FMI, mais austeridade, mais ataque aos salários, mais impostos, portanto, continuar a política que hoje todos sabemos, e todos sabemos aqui, no momento da responsabilidade, que é um desastre para a economia do país.